Por toda a história registrada, os poderes constituídos criaram locais com o propósito expresso de influenciar a sociedade. Nos Estados Unidos da América, há lugares protegidos de olhares curiosos, pois acredita-se que a pessoa média não pode lidar com a verdade completa. Muitas vezes, os próprios desses locais assumem altas posições no governo para preservá-los. Por outro lado, são usados para fazer o oposto, ocultando ambições maiores que desafiam o status quo. Hoje vamos jogar luz sobre o que define um local secreto, as razões pelas quais eles existem em primeiro lugar, as entidades que lhes deram força, o que eles fizeram para mudar o mundo ao nosso redor e algumas das maiores revelações que fizeram o mundo começar a prestar atenção. Uma coisa a ter em mente é que os locais secretos não são nada sem as sociedades secretas que os formam. Clubes, agências e até organizações religiosas que fazem de tudo para esconder os rituais e tradições que lhes dão as ferramentas para a dominação global. Antes mesmo de os Estados Unidos da América serem uma ideia, havia agregados em todo o mundo que contribuíram para as muitas bases de segredo que conhecemos hoje. Além disso, muitos discutem o que é necessário de uma sociedade e seus locais para considerá-la secreta. A maioria dos investigadores concorda com as seguintes características. As pessoas envolvidas negam fazer parte da organização mencionada. Eles se recusam a reconhecer que têm até mesmo o menor conhecimento sobre o assunto. 2. Informações classificadas são armazenadas ou trocadas dentro dos limites da organização. Essas informações podem pertencer à própria pessoa ou a outra, para uso em conflitos futuros. E terceiro, existem votos e frequentemente comportamentos ritualísticos que iniciam e unem aqueles que supervisionam a organização. Eles são usados não apenas para verificar envolvimento ou associação, mas para garantir que o local e seu povo tenham uma cultura compartilhada. Embora possa parecer um exagero, as sociedades secretas e os grupos que as criaram provavelmente datam de mais de 30 mil anos antes de Cristo. Um desses casos envolve as pinturas da caverna de Chauvet, na França, onde os povos antigos usavam suas paredes para guardar a história de suas viagens. Cientistas acreditam que os sinais em forma de spray eram a documentação mais antiga de eventos vulcânicos. Era uma maneira de preservar as experiências em um local pouco provável de ser danificado pelo clima e vizinhos hostis. Em 2500 a.C., o monumento pré-histórico Stonehenge, erguido na planície de Salisbury, indicava como as sociedades começaram a usar locais para moldar a comunidade. Não era tão secreto quanto os locais que costumamos ver hoje, mas uma crescente coleção de evidências sugere que líderes poderosos poderiam ter usado essa anomalia para unir e acabar com o modo de vida caçador-coletor. Com o passar do tempo, muitos locais secretos começaram a desenvolver características semelhantes a cultos. Muitos dos mais antigos locais secretos eram centros espirituais subterrâneos que uniam famílias e clãs. Na Grécia Antiga, havia grupos como os seguidores de Dionísio, que se reuniam para celebrar rituais gráficos e recitar poemas ou hinos. Com o tempo, essas atividades seriam adotadas pelos estados-cidades, atuando como catalisadores para a unidade e a promessa de sucesso político. Sabemos disso devido às várias descobertas arqueológicas desde então. Um exemplo seria uma escavação de um santuário em Tebas, onde as estruturas sugerem um controle sobre o tráfego de pedestres, provavelmente para cerimônias de sacrifício e iniciações por volta de 500 a 450 a.C. Patrocinadores romanos ricos financiavam esses eventos para fortalecer laços com outras partes ambiciosas. Na América do Sul, basta olhar para a prática da astronomia maia, uma prática fortemente guardada em locais como Xochicalco. Embora não seja considerada uma cidade exclusivamente maia, certamente tinha influência maia. Esses templos eram alguns dos primeiros locais secretos da região, onde apenas os melhores estudiosos, sacerdotes e as elites mais altas conheciam os segredos do sistema solar. As fontes indicam que os maias registraram meticulosamente os movimentos de Vênus e determinaram que seu ano em relação à Terra, não ao Sol, era de 584 dias, incrivelmente próximo dos 583 dias e 92
que a ciência moderna determinou. Eles ocultaram esse conhecimento da população, utilizando suas descobertas para planejar grandes expedições militares e determinar o momento ideal para a sucessão real. Tudo isso pode parecer bizarro, mas o desenvolvimento histórico das sociedades secretas e suas localizações teve um impacto claro sobre como as mais modernas funcionam, até mesmo nos Estados Unidos da América. O motivo para descrever a evolução do segredo em todo o mundo é para deixar uma coisa abundantemente clara. As maiores potências da história mundial criaram locais secretos que muitas vezes mudam de mãos para proteger informações que acreditam que o público não pode lidar. E os Estados Unidos, embora bastante jovens, herdaram muito essa responsabilidade nos últimos 200 anos. Como o período de tempo sugere, este tem sido um processo lento e complexo. Como descrito ao se referir aos cultos greco-romanos, pessoas com enorme influência política nutriram os grupos mais sofisticados com o melhor histórico de armazenamento de informações importantes. Existem muitos grupos confiáveis que foram designados com essas responsabilidades, um deles sendo os maçons, que podem rastrear sua linhagem até os comerciantes e pedreiros da Idade Média. Em 1717, eles construíram seu primeiro verdadeiro local secreto, a primeira grande loja. Com o tempo, houve um grande cisma que separou a organização. Muitos maçons se abstêm de fazer qualquer coisa política, mas isso de forma alguma impediu os maçons de ascender ao poder. Alguns presidentes fizeram parte desta organização, incluindo Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren G. Harding, Franklin D. Roosevelt e Harry S. Truman. Muitos argumentarão que as filiações à maçonaria ou à caveira e ossos visam celebrar simples tradições fraternais. No entanto, quando se olha mais profundamente para esses clubes de cavalheiros, eles tendem, seja deliberadamente ou coincidentemente, a agir como um precursor para uma eventual tomada burocrática corporativa. Agora, isso levanta a questão: por que são necessários sites secretos, uma vez que o poder está seguro? Os sites secretos nos Estados Unidos da América costumam ser bem conhecidos. Somos capazes de chegar perto de carro e especular sobre o que acontece no interior. No entanto, geralmente é onde isso para. Quase nunca nos é revelado como a salsicha é feita e começamos a criar conspirações e lendas em torno delas. Em alguns casos, esse segredo provou ser venenoso. Um exemplo óbvio seria Little St. James, uma pequena ilha particular de propriedade de Jeffrey Epstein, de 1998 até sua morte em 2019. Apesar de não pertencer oficialmente ao governo, o local foi revelado como um ponto de encontro para as elites americanas. Pessoas como David Copperfield, Bill Gates, Bill Clinton e Stephen Hawking fizeram visitas misteriosas a um local repleto de atividades criminosas hediondas. Por 20 anos, foi um playground hedonista, protegido por algumas das figuras mais influentes da era moderna. Locais nos Estados Unidos, da América federais ou privados, estão sob escrutínio recentemente. Entidades burocráticas como o FBI ou a CIA têm desclassificado documentos nos últimos anos, revelando algumas das ações mais surpreendentes, como a ordem de Franklin Delano Roosevelt para mirar em minorias étnicas durante a Segunda Guerra Mundial, ou uma investigação sobre a morte de Adolf Hitler, que deixaram muitos questionando se esses locais secretos são fortalezas democráticas ou armários cheios de esqueletos usados para ajudar as pessoas mais corruptas a permanecerem no poder. Essa crescente preocupação levou muitos a investigar ativamente alguns dos locais secretos mais bem guardados dos Estados Unidos da América. Estas são algumas das descobertas mais notáveis. O primeiro local secreto de nota nasceu do interesse da nação em armamento atômico. Dado o codinome Projeto Manhattan, uma série de experimentos privados ocorreu em Los Alamos, Novo México, desencadeada pelo medo de que a Alemanha estava desenvolvendo tecnologia nuclear desde a década de 30. Em 16 de julho de 1945, o diretor do projeto J. Robert Oppenheimer conduziu a primeira detonação bem-sucedida real no local de teste Trinity, no campo de bombardeio e artilharia de Alamogordo, 230 milhas ao sul de Los Alamos. O local era tão secreto que a operação foi mantida oculta até das autoridades locais.
houve momentos críticos, como quando Kenneth Grissom, um físico que trabalhava na expedição classificada, foi parado por excesso de velocidade em Albuquerque, enquanto dirigia detonadores para Trinity 4 dias antes do teste. Em suma, o local de teste de Trinity foi o primeiro passo para apresentar ao mundo a guerra nuclear. O local, antes secreto, agora integra o campo de testes de mísseis de White Sands, pertencente ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Remanescentes da explosão original ainda estão cercados no Marco Zero. Em seguida, temos o Camp Perry, também conhecido como The Farm em alguns círculos. O terreno de 9.275 acres foi usado para diversas operações, incluindo batalhões de construção da Marinha. Mas muitos relatórios sugerem que o acampamento começou a abrigar prisioneiros de guerra alemães por volta de 1944. A Assembleia Geral da Virgínia tentou devolver a terra aos antigos residentes, mas a intervenção da Marinha eliminou essa possibilidade. Fotos aéreas mostram que a área possui uma prisão simulada, pista de pouso privada e campo de tiro. Houve várias contas publicadas em best-sellers da CIA, descrevendo também o treinamento secreto de espiões. Crê-se que este é um dos raros locais onde a infiltração governamental era parte definida do currículo. É provável que os homens treinados nesses locais tenham sido enviados para desestabilizar a política de nações inimigas, facilitando golpes, visando instalar lideranças fantoches controladas pelo governo dos Estados Unidos da América. Há também a ilha North Brother, em Nova York, que teve seu primeiro hospital nos anos 1880, tornou-se um centro de serviço para doenças contagiosas, e existem várias histórias que abordam mais de 1 milhão de mortes, todas elas sem nome. Por 3 anos, oficiais da área cuidaram de uma cozinheira irlandesa que ficaria notoriamente conhecida como Maria Tifoide. Após ser liberada da ilha North Brother, disseram-lhe para nunca mais cozinhar, pois aparentemente essa era a causa da propagação de uma doença mortal. 5 anos depois, ela foi encontrada cozinhando novamente em um hospital, negligenciando a higiene básica ao recusar-se a lavar as mãos ao manusear alimentos. O Hospital Maternidade Sloan teve um grande surto de febre tifoide, levando a mais de 20 pessoas contraindo a doença. Este local secreto pode não ter espalhado a doença intencionalmente, mas seu sigilo levou à morte de inúmeras pessoas. Desde então, a ilha foi praticamente abandonada, e alguns creem que serviu como cemitério em massa durante a pandemia de coronavírus. Localizado na Virgínia, o Mount Weather é também um local envolto em mistério suficiente para inspirar muitas referências na cultura pop, como no filme de 2002, A Soma de Todos os Medos, onde o ator que interpreta o presidente é mostrado o ensaio de uma operação de emergência após um ataque nuclear russo. Na realidade, serve como centro de operações para a Agência Federal de Gestão de Emergências, Agência Federal de Gestão de Emergências. Em 1961 e 1963, o Mount Weather foi apresentado como um dos possíveis principais atores que detinham poder sério no rescaldo da crise dos mísseis de Cuba e do assassinato de John Fitzgerald Kennedy. O público conhece várias operações como o Centro Nacional de Processamento da Virgínia, o Centro de Finanças de Desastres e o Centro de Logística da agência. No entanto, há muito que acontece no espaço subterrâneo de 600 mil a 700 mil pés quadrados, pelo menos nada além das respostas vagas fornecidas pelas pessoas que trabalham lá. Uma dessas acontece a ser o Plano de Continuidade das Operações, ou COOP, que foi ativado horas após os ataques de 11 de setembro. E desde essa época, esses indivíduos desconhecidos têm servido em rotações que duram até 3 meses em Raven Rock e Mount Weather. Todos esses 4 locais são alguns dos primeiros exemplos do que se tornou uma vasta rede de inteligência. Acredite ou não, no entanto, esses não se comparam a outros locais que guardam os maiores segredos das nações e de seu povo. Iniciando com um lugar desvinculado do governo americano, a ilha proibida do Havaí, Niihau. Há muitos fatos interessantes a serem extraídos deste local. Com cerca de 18,6 milhas de comprimento e 6,2 milhas de largura, Niihau ganhou seu apelido nos anos 1950, quando a poliomielite devastou a população.
Na época, era necessário ter uma nota médica para entrar no território. Não possui estradas pavimentadas, serviço telefônico, encanamento, água corrente ou eletricidade. Segundo um censo de 2010, somente 170 pessoas residem na ilha o ano inteiro. A família que possui a ilha, os Robinsons, comprou a ilha durante o século XIX, com a obrigação contratual de preservar sua cultura em perpetuidade. Grande parte da população trabalha na fazenda Robinson, enquanto os demais sobrevivem com auxílio social. É também a única ilha em pé onde o havaiano permanece como a língua principal. O inglês é obviamente o segundo, mas é supostamente impopular entre os cidadãos. Embora algum turismo seja aceito, é muito restrito, e boa parte da ilha permanece um tanto misteriosa. Este local secreto é possivelmente o maior exemplo de preservação cultural nos Estados Unidos. E não há indicações de que isso vá mudar tão cedo. O próximo local é a Montanha de Granito em Salt Lake City, Utah. Como dito antes, muitos locais secretos têm origem em um objetivo espiritual. E este cofre oculto a 1 milha acima do pequeno Canyon de Cottonwood não foge à regra. Em 1965, foi construído com o objetivo de preservar e proteger informações importantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como os Mormons. De acordo com aqueles sortudos o suficiente para dar uma olhada na operação, ele detém a maior coleção de informações de história familiar na região. O projeto de escavação, de 65 mil pés quadrados, é um dos locais secretos mais seguros do mundo desenvolvido, possuindo seu próprio reservatório de água interno e portões capazes de resistir a quase qualquer tipo de desastre natural, incluindo uma explosão nuclear. A Montanha de Granito é um monumento à capacidade dos santos dos últimos dias de armazenar informações confidenciais que provavelmente sobreviverão à humanidade. A Caixa Postal 1142 foi uma das bases de inteligência mais secretas da história dos Estados Unidos da América. Assim como a maioria dos locais secretos nos Estados Unidos da América, o 1142 foi criado durante a Segunda Guerra Mundial em resposta à ameaça nazista como uma instalação de inteligência militar altamente classificada, encarregada de treinar espiões e interrogar alguns dos mais notórios prisioneiros de guerra alemães. O centro em Alexandria, Virgínia, com 87 estruturas temporárias e permanentes, conduziu no mínimo 3 programas secretos diferentes. Detenção temporária para prisioneiros de guerra sob o Serviço de Inteligência do Exército dos Estados Unidos da América, instruções descoordenadas para fuga e evasão, dispositivos de auxílio, caso capturados para militares especiais e serviços de pesquisa de inteligência. Aqui, o pessoal do Exército foi treinado em contra-inteligência e psicologia. Alguns desses homens eram judeus que escaparam do Terceiro Reich. Até hoje, suas táticas supostamente não violentas ainda são vistas como padrão ouro para interrogatório. E foi modelado após uma operação britânica que serviu a um propósito similar. Uma de suas operações famosas envolveu a criação de 2 organizações fictícias de auxílio a prisioneiros, usando seus nomes para enviar pacotes de cuidados aos campos de prisioneiros de guerra. Os pacotes serviam de fachada para contrabandear materiais vitais. De acordo com o National Park Service Gov, o programa EII teve sucesso em esconder bússolas, mapas de papel de seda, moeda falsa alemã, rádios e itens semelhantes nesses pacotes. Até 1944, o programa EID enviava de 80 a 120 pacotes diariamente para campos de prisioneiros de guerra alemães. O último ramo conhecido de operações era autoexplicativo e incluía documentos identificando unidades militares alemãs com base nos patches ou insígnias dos membros, a estrutura organizacional e os comandantes de cada unidade. Foi essencial no planejamento do dia D, em 6 de junho de 1944. A Caixa Postal 1142 tornou-se um ativo precioso até o final da Guerra Fria, e sua existência só seria tornada pública nos anos 2000. Embora este site pareça apresentar o governo dos Estados Unidos da América positivamente, como mencionado, sempre há 2 lados de uma moeda. Embora não seja tecnicamente um local secreto oficial, o país africano da Libéria merece um lugar nesta lista.
mais especificamente um endereço conhecido como 80 Broad Street, mas o prédio real está localizado a quilômetros de distância. Até certo ponto, a existência do país foi uma invenção do Congresso. Suas origens remontam a um esforço bipartidário entre a liderança abolicionista e pró-escravidão. Enraizou-se em Monrovia, uma típica cidade portuária colonial nomeada em homenagem a James Monroe. A crença original era de que poderia se tornar um refúgio para escravos libertos, mas sua independência viu que o crescente poder nativo, ironicamente, facilitou um sistema de escravidão próprio. Um século após sua criação, o país da Libéria ainda tinha fortes laços com os Estados Unidos, e Edward Stettinius Jr., um diplomata da Organização das Nações Unidas e ex-secretário de Estado de Harry S. Truman, que viu uma oportunidade única na vida de usar um de seus principais portos como um mecanismo de comércio, que eventualmente seria conhecido como Registro Liberiano. Nas últimas décadas, a bandeira liberiana tornou-se a segunda mais comum em cargueiros, alguns dos quais transportam mercadorias que estão em violação direta das sanções da Organização das Nações Unidas. Hoje, talvez seja o principal exemplo da união entre corporações que desejam ocultar segredos comerciais de seu próprio governo. A parte engraçada disso é que isso não teria existido sem o financiamento do governo. Este próximo site é onde muitas posições de poder nos Estados Unidos da América são estabelecidas. Assim como nos dias dos seguidores de Dionísio, a humanidade não se afastou muito de utilizar a espiritualidade e o simbolismo provocativo para unir as pessoas. O maior exemplo moderno disso teria que ser o Bohemian Grove. Em 1872, um grupo elitista chamado Clube Boêmio foi formado por artistas, advogados, atores, jornalistas e escritores de ficção. Desde a sua criação, o crescimento tem sido impressionante, mas só acolheu aqueles nas posições mais altas da aristocracia americana. Este acampamento na Avenida Boêmio, 20.601, foi fundado há 6 anos para se despedir de um ator que partia para Nova York, e tem sido o único local usado desde então, com cerca de 2.700 acres. Para alguns, isso foi descrito como uma festa de fraternidade exclusiva com micção pública e bebedeira excessiva. No entanto, jornalistas posteriormente forneceram filmagens de algumas das atividades mais estranhas, como a cremação do cuidado, onde os presentes queimam um boneco diante de uma enorme coruja de cimento. Figuras controversas como Alex Jones acreditam que isso seja um símbolo para Molech, uma divindade conhecida por aceitar sacrifício infantil. No entanto, essas alegações não foram comprovadas. Independentemente disso, a organização está presente há décadas, com pessoas como Mark Twain, Ronald Reagan, Clint Eastwood, Henry Kissinger, Walter Cronkite e Richard Nixon presentes. É uma representação privada do abismo crescente entre o povo comum e aqueles que os lideram além do crescimento. Alguns desses lugares divisivos podem ser de outro mundo. Em 1955, a Força Aérea dos Estados Unidos, ou Estados Unidos da América e a CIA, adquiriram um local principalmente para testes de voo, um deles sendo a aeronave Lockheed U-2. A instalação militar, agora referida como Área 51, está localizada no Lago Groom, que é como recebeu seu nome atual, a base do Lago Groom, no sul de Nevada. E com o tempo, avistamentos de OVNIs começaram a agitar o público em uma frenesi, muitos acusando os Estados Unidos da América de esconder possíveis tecnologias alienígenas e possivelmente até material orgânico do público. Militares e engenheiros como Bob Lazar vieram a público desde então, alegando que a base é usada para reter e examinar tecnologia extraterrestre. Lazar fez afirmações quase proféticas, uma delas sendo a descoberta do elemento 115, que mais tarde seria descoberto em 2003. Figuras como Lazar são frequentemente desacreditadas, embora ele afirme ter frequentado o Massachusetts Institute of Technology sem registros disponíveis para verificação. Muitos alegam que isso é resultado dos esforços das burocracias dos Estados Unidos da América para ocultar a verdade. O que é ainda mais estranho é que o Pico Ticabu, uma parte da Área 51, antes observável por binóculos a 26 milhas de distância de Whitesides ou Freedom Ridge, não pode mais ser visto.
e o governo comprou ambos os locais para impedir que os civis dessem uma olhada desde 1995. Embora o governo tenha afirmado que não havia evidências para apoiar tais acusações, eles fizeram algumas concessões, admitindo que houve avistamentos de OVNIs na área. Contudo, eles não admitem publicamente a dissecação de ETs, desmontagem de aeronaves ou outras ações que muitos alegam ter presenciado desde a fundação do local secreto. Com o passar do tempo, os americanos serão informados sobre o local secreto mais famoso dos Estados Unidos da América, mas não há garantias de que a informação será satisfatória. Com isso em mente, existem locais secretos que se provaram ser totais fracassos. Lugares que se pensava serem especiais, mas que se revelaram bastante comuns. Após uma investigação detalhada, o primeiro exemplo desse tipo de local seria a Ilha Plum, uma área de 840 acres na costa de Long Island, em Nova York. Lar do Centro de Doenças da Ilha Plum, teóricos da conspiração não hesitaram em propagar contos sinistros envolvendo testes ilegais e possível fabricação de armas biológicas. Nos anos 50, o Congresso autorizou o Departamento de Agricultura a usar a Ilha Plum como centro de testes para prevenir surtos de doenças fatais no gado dos Estados Unidos da América. Após revelações como o Projeto Paperclip, que recrutou cientistas nazistas, muitos acreditavam que a ilha poderia ser mais do que um laboratório de pecuária, sugerindo o desenvolvimento de mutantes sob o comando de geneticistas sinistros. Após o anúncio do fechamento inevitável em 2023, a maioria das operações na ilha foram divulgadas, encerrando as teorias sobre animais e humanos mutantes ou táticas sofisticadas de guerra biológica. Há também algo a ser dito sobre os horrores exagerados de Alcatraz. Começou como um forte em 1850 sob a orientação do presidente Millard Fillmore, mas depois se tornou parte do Bureau de Prisões em 1933. Após assumir o papel, muitas teorias da conspiração rondaram o local por décadas. Afinal, muitas prisões têm um elemento de sigilo, e a localização de Alcatraz, na costa de São Francisco, acolheu quantidades absurdas de especulação. Havia histórias de experimentos antiéticos, celas cheias até a borda com criminosos ultraviolentos e assassinatos tão horríveis que, após décadas de atividade, convocaram os espíritos de vítimas descontentes, amaldiçoadas a vagar pelos corredores revivendo seu trauma. De fato, a prisão nunca chegou a ficar lotada. Hollywood pintou um quadro sombrio de celas tão lotadas que os homens mal podiam se deitar, mas o maior número de prisioneiros relatados em Alcatraz ao mesmo tempo foi de 320. Às vezes, havia menos de 230. A ocupação de cela única e comida decente levaram alguns criminosos a pedir transferência. Apesar de muitos dizerem que é assombrado, as histórias raramente são consistentes. E embora houvesse violência, às vezes resultando em morte, muitas das histórias são exageradas e são ofuscadas pela brutalidade frequentemente vista em prisões modernas por todo o país. O próximo local secreto, quase totalmente inventado por seus crentes, é a Lua Oca. Em 20 de novembro de 1969, o veículo de lançamento Apollo 12 foi enviado para a superfície lunar. Segundo relatos, a Lua teria soado como um sino por algum tempo após o impacto. Desde então, uma hipótese pseudocientífica circulou, alegando que a Lua contém um espaço interior substancial. Alguns chegaram a acreditar que a descoberta levou à construção de um local secreto dentro do espaço vazio, ou uma revelação mantida longe do público. Apesar da última opção ser a mais plausível, ela pode ser refutada com uma análise sísmica mais detalhada. Esses testes limitam a espessura da crosta, manto e núcleo da Lua, provando que a Lua realmente não é oca. De volta à Terra, o local secreto mais discutido e desmascarado é o Triângulo das Bermudas. Alguns chegaram a chamá-lo de Triângulo do Diabo, já que no último século, pequenos barcos, navios e aeronaves desapareceram misteriosamente na região. Há teorias famosas que são usadas para levar o público a um estado de mania. O mundo criou conspirações que vão desde alienígenas até um portal demoníaco para explicar por que essas pessoas e seus veículos desapareceram. Nos Estados Unidos da América, há acusações de que o governo está realizando experimentos
com a estrutura do espaço-tempo. Ainda assim, basta observar um exemplo para concluir que um local secreto no Triângulo das Bermudas provavelmente não existe. Quando Bruce Jernon Jr., um piloto da Flórida, voou em direção à ilha Bimini, ele avistou uma nuvem elíptica que ele mais tarde passou a chamar de neblina eletrônica. Ele a descreveu assim: quanto mais nos aprofundávamos, mais intensos eram os flashes. Então, fizemos uma curva de 135 graus para a esquerda e seguimos para o sul, saindo da nuvem. O notável é que não saímos da tempestade a 90 milhas de Miami, como deveríamos ter saído. Tínhamos percorrido 100 milhas de espaço e 30 minutos de tempo em pouco mais de 3 minutos. Surpreendentemente, pode haver uma explicação científica para isso. Não foi causado por distorção temporal, mas por partículas de alta energia do Sol. Ventos solares intensos, a cerca de 440 milhas por segundo, podem perturbar a magnetosfera, o que explica a desorientação que Bruce experimentou ao tornar sua bússola defeituosa. Ou talvez toda a história seja simplesmente fabricada. Isso não necessariamente desaprova a existência de um local secreto dos Estados Unidos da América no Triângulo das Bermudas, mas torna a ideia de estabelecer um local em tal lugar um pouco ridícula. Os locais secretos estão repletos de denunciantes e teóricos da conspiração atualmente. Para ser justo, as revelações recentes não ajudaram a construir confiança entre o governo americano e seus cidadãos. Hoje, mais do que nunca, estamos nos tornando extremamente avançados como espécie. Nossa tecnologia nos levou a um estado de existência antes inimaginável para a maioria. Isso deu ao governo as ferramentas para guardar seus segredos, mas também nos deu as mesmas ferramentas para descobrir o que está acontecendo. Com essas novas informações, é razoável perguntar: existem novos locais secretos? Para começar, provavelmente não saberíamos sobre muitos deles em suas fases iniciais de desenvolvimento. Normalmente, só encontramos um lugar assim após ele existir tempo suficiente para reunir informações valiosas. No entanto, não deve demorar muito, considerando que agências como a Agência de Segurança Nacional instalam centros de espionagem por todo o país, incluindo Seattle, São Francisco, Chicago, Los Angeles, Dallas, Atlanta e Nova York. Se for o caso, é provável que haja mais locais secretos do que nunca. Uma menção honrosa é uma base militar em expansão no deserto de Negev, Israel, a apenas 20 milhas de Gaza. Com o codinome Site 512, ele está ativo há algum tempo, mas o recente crescimento não está sendo divulgado. Com a crescente insatisfação interna, é sensato que o governo dos Estados Unidos da América comece a considerar locais secretos no exterior em seus planos. Independente do futuro, a história pré-Estados Unidos da América mostrou que criar lugares para armazenar informações vitais, mantendo-as longe de estranhos, está profundamente em nosso DNA. De Roma aos Maias, da Rússia aos Estados Unidos da América, a influência social é baseada na intenção ritualística de usar a verdade como uma arma. Para melhor ou para pior, os locais secretos vieram para ficar. Obrigado por assistir. Agora confira o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas desaparecem no Triângulo das Bermudas ou porque ninguém nunca escapou de Alcatraz. Obrigado por assistir.